praticante da tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Ele afirma que cedo ou tarde, todo crente descobre que a vida cristã é um campo de batalha e não um playground. E que ele enfrenta um inimigo muito mais forte do que ele. Cedo ou tarde, todo crente descobre que a vida cristã é um campo de batalha. Meus irmãos, nós não podemos deixar de considerar que estamos em guerra. Não é uma batalha física, mas espiritual, que se personifica no mundo material, às vezes disfarçados de ideologia e cultura. Creio que todos se depararam com as Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Vocês prestaram atenção na abertura dos Jogos Olímpicos? A cultura woke tem destruído tudo aquilo que toca. O que sempre foi algo prazeroso de assistir, bem elaborado e quase que mágico, como eram as aberturas dos Jogos Olímpicos, tornou-se palco mundial para promover a diversidade sexual, zombando da fé cristã, dos seus princípios, dos seus valores e impondo e colocando goela abaixo o serem aceitos sob qualquer forma e qualquer pretexto. Existem direitos para tanto, mas não para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Eles fizeram uma alusão desconcertante com a pintura da última cena, da última ceia de Jesus com os seus discípulos na tela de Da Vinci. Como se não bastasse as aberrações culturais desse mundo caído, agora o Comitê Olímpico permite que mulheres, homens, que se identificam com mulheres, possam lutar com mulheres que realmente nasceram assim. E é notável a superioridade da força e velocidade deste contra as mulheres. Nós vimos a pugilista Ângela Carini, após tomar 2 socos fortes em sua face, desistiu da luta aos 40 segundos. Então o atleta, e agora não se sabe se é homem, se é mulher, mas quando você vê, você percebe as características masculinas nessa pessoa. Ela então se identifica como mulher e ganhou assim a luta. E esse é o mundo no qual nós vivemos, cheio de ideologias progressistas, e não se engane, são instrumentos de Satanás para se opor à fé cristã. Enquanto os Jogos Olímpicos aconteciam em Paris, um silêncio ensurdecedor da parte dos nossos representantes políticos ecoou nesta semana pela declaração de Nicolás Maduro como o vencedor das eleições na Venezuela. E não precisa ser muito inteligente para ver que houve fraude ali. O povo sofrido da Venezuela estão sendo calado através da imposição do medo, ameaças, prisões e morte por causa de um ditador autoritário que não quer largar o poder, que já afundou o país em profunda miséria, jamais antes vista na história da Venezuela. Enquanto o nosso presidente, há poucos meses, o recebia no país com honrarias de um rei, dizendo que era preciso construir uma narrativa pró-Maduro. Se não fosse suficiente isso, o nosso vice-presidente se assenta ao lado dos principais líderes terroristas do mundo, como Hamas, Hezbollah, o Jihad Islâmico, acompanhando a posse do novo presidente no Irã. Isso não é diplomacia, isso é ser conivente com responsáveis pela morte de milhares de pessoas inocentes. Sim, meus queridos, isso mostra para nós que nós estamos em guerra. E essa guerra vai além das fronteiras e dos campos de batalhas terrenos. É uma batalha espiritual. E a pergunta que eu faço é: nós estamos preparados para este campo de batalha? Nós estamos preparados para essa guerra? O tema dessa mensagem é: se preparem para a guerra. Não é apenas um tema, mas é um convite. É um convite para que nós, cristãos
filhos do Senhor, nos preparemos para a batalha espiritual. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui nesses versos finais da carta de Paulo aos Efésios. O texto de Efésios, lá no capítulo 2, faz referência a pelo menos 3 inimigos que temos de combater: a carne, o mundo e o diabo. Quando nós olhamos para Efésios 2, a partir do verso 1, ele diz que Ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora o curso deste mundo, nosso inimigo, o mundo, o primeiro deles, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Os inimigos são a carne, o mundo e o diabo, fazendo então outrora a vontade da carne e dos pensamentos, porque éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição, essa era a nossa realidade sem Cristo. Mas nós vemos que ao longo da história ou da carta de Paulo aos Efésios, ele vai mostrar como essa graça de Deus opera de maneira extraordinária, mudando a nossa condição. E aí então nós temos a obra do Pai ao escolher os seus eleitos antes da fundação do mundo, nós temos a obra do Filho ao vir ao mundo e tornar possível a nossa salvação, morrendo e se entregando na cruz e assumindo os nossos pecados e nos atribuindo a sua justiça. E nós vimos o papel extraordinário do Espírito Santo, que sela e que firma esse compromisso como um penhor, uma certeza que nos dá a garantia desta salvação. Enquanto Paulo escrevia essa carta, nós precisamos lembrar que ele estava preso. No início da década de 60, no primeiro século da era cristã, Paulo se encontrava preso, justamente por causa do testemunho da palavra de Deus. E Paulo tinha a figura do soldado romano muito clara e muito presente, porque ele conviveu com os soldados romanos. Ele passou muito tempo com os soldados romanos, vigiado por soldados romanos. Ele vai usar então a analogia da armadura de um soldado romano para aplicar à minha vida e à sua vida o sentido espiritual no qual nós devemos nos preparar para a guerra, nos preparar para esta batalha. E Deus vai mostrando como Ele pode nos dar força, nos revestir de poder. Nós vemos aqui na carta de Paulo aos Efésios tanto o aspecto da obra de Deus, da soberania de Deus, que é uma ação de Deus cuidando e transformando a vida do homem, mas também nós vemos as nossas responsabilidades como crentes. E essas duas esferas, elas têm que caminhar junto em uníssono. Deus é soberano e poderoso, mas você é responsável. Ele dispõe a armadura, mas é você que tem que tomá-la e vesti-la. Não com a sua força, mas com o poder que vem do Senhor. Então Ele reveste de poder, e Ele dispõe a você a armadura, mas você precisa se preparar para a guerra. Você precisa tomar os artifícios dessa armadura e ir para essa batalha espiritual. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que devemos nos preparar para a batalha, com a força que não está em nós, mas com a força que vem do Senhor, vestidos da armadura de Deus e vigiando com oração e súplica em todo o tempo. É isso que nós aprendemos. Se olharmos para o verso 10, do 10 ao 20, nós aprendemos que devemos nos preparar para a batalha, com a força que vem do Senhor, vestindo-nos da armadura de Deus e vigiando com oração e súplica em todo o tempo. E aí nos perguntamos, como podemos estar preparados para a batalha? Hernandes Dias Lopes nos lembra muito bem que há uma luta mundial, suprarracial, supraterrena, e essa luta é espiritual e contínua. Essa é a luta, meus irmãos, é do nosso arqui-inimigo, que quer tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor, que quer nos desviar dos caminhos do Senhor, que quer torcer aquilo que é direito por uma mentira, por uma verdade, que quer mudar os padrões estabelecidos por Deus pelos padrões estabelecidos no mundo. Só que ele quer fazer isso aqui dentro da igreja.
E por isso nós precisamos nos fortalecer. Portanto, a primeira verdade, ou o primeiro ponto que eu preciso destacar aos irmãos em como nos preparar, como estar preparado para a batalha é: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, conhecendo o nosso inimigo. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, conhecendo o nosso inimigo. Esse é o primeiro ponto para nos preparar para a batalha. Sun Tzu, no livro milenar A Arte da Guerra, ele nos lembra o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de uma centena de batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, você também sofrerá uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, sucumbirá em todas as batalhas. Esse homem certamente não era um cristão, ele escreveu este livro antes de Cristo, mas ele traz um aspecto interessante para enfrentarmos a batalha espiritual. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos conhecer quem nós enfrentamos, porque ele é ardil, ele é perspicaz, ele arma ciladas, ele coloca armadilhas para o povo de Deus, para nos desviar, para nos desencaminhar. Ele provoca divisões no meio da igreja, e nós precisamos ter muita sabedoria e conhecer o nosso inimigo, porque essa luta, conforme diz aqui, não é contra o sangue e a carne. Uma coisa que nós precisamos aprender quando vamos para a batalha é que o poder não está em nós. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos ímpios, e nós precisamos da graça e da misericórdia de Cristo para entrarmos no campo de batalha. Portanto, a primeira coisa que você precisa entender para travar as batalhas na sua vida espiritual e na vida da igreja é que você precisa ser revestido e fortalecido com o poder que vem do Senhor. Essa é a primeira orientação de Paulo aqui no versículo 10. Quanto ao mais, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, busquemos na fonte de todo poder e força que é o nosso Deus. Não confiem nas suas próprias forças. Façam como José, quando foi tentado, deixou a sua capa e fugiu, porque ele não ousou permanecer ali e achar que poderia resistir às tentações. Não confie no seu próprio braço, não confie na sua própria força. Confie no poder daquele que tem a fonte de toda sabedoria e força, o Senhor. Portanto, a primeira coisa que precisamos aprender quando vamos para o campo de batalha, e nós estamos no campo de batalha, é que precisamos do poder e da força que vem do Senhor. Portanto, busquem essa força, busquem constantemente poder no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Bem, aqui ele vai nos dar uma orientação. Olha, busque força, e em segundo lugar, você precisa se revestir. Você precisa pegar os trajes, e os trajes são a armadura de Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele chega para o gigante sem armadura, apenas com uma funda e algumas pedrinhas que ele catou ali no riacho, porque ele não tinha costume de lutar com a armadura. Ele vestiu a armadura do rei, mas ele se sentiu desconfortável. A armadura era grande, não era o número dele, não serviu, e ele foi enfrentar esse gigante com a força e sob o poder e a autoridade do Senhor dos Exércitos. Mas depois Davi se tornou um herói de guerra. Ele venceu muitas e muitas batalhas contra os filisteus, e para ele ser vitorioso nas batalhas, ele precisou aprender a vestir uma armadura. Ele precisou lutar como um soldado em uma guerra. E aqui a orientação que Paulo nos dá é: revistam-se de toda a armadura de Deus.
porque essa armadura, ao revestir-te dessa armadura, você vai poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aqui nós temos uma dimensão de como o diabo age. Ele age com ciladas, com armadilhas. Ele age não revestido com um chifre todo feio que aparece, mas de coisas belas, de boas palavras, de coisas que te atraem para fazer com que você caia. É assim que o diabo age. Ele é sujo, ele é hostil, e precisamos entender que ele age com ciladas. Basta você olhar para o texto em que o diabo tenta Cristo. Cristo estava com fome e o diabo sabia disso. Ele estava jejuando há 40 dias e 40 noites e ele foi tentado. E a primeira coisa que o diabo fez foi tentar a Cristo: olha, se você está com tanta fome, peça para que essas pedras se transformem em pães. Você tem todo o poder e autoridade, então faça isso. Ele vai tentar com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós ansiamos, com aquilo que encanta e enche os nossos olhos e coração. Portanto, tomem cuidado com as ciladas do inimigo, com as armadilhas de Satanás. E aqui ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Parem de brigar uns com os outros, parem de criar inimigos carnais. O nosso inimigo não é o homem, o nosso inimigo não é o sangue, o nosso inimigo não é a carne. O nosso inimigo são os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Prestem bem atenção que quando Paulo mostra quem são os nossos inimigos, quem são os nossos inimigos reais, espirituais, ele diz: olha, não se levantem contra o seu irmão, ele não é o seu inimigo. O nosso inimigo é Satanás e a sua hoste. E aqui você percebe que há uma organização nessa desordem satânica, nas hostes malignas, porque há principados e potestades, a liderança, graus de hierarquia. Eles obedecem a Satanás como o seu líder, e os anjos estão ali, os anjos caídos estão ali para servir e para tentar e para desencaminhar os filhos de Deus. Ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, mas contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós aprendemos, quando estudamos o livro de Jó, que Satanás age sob a direção e a soberania de Deus, até o ponto em que Deus permite agir. Mas aqui nós vemos que esses principados e potestades são os dominadores deste mundo tenebroso. O nosso inimigo é o diabo, o mundo e a nossa carne. O diabo e as suas hostes, principados e potestades que dominam este mundo tenebroso. E quando entendemos mundo, é tudo aquilo que se opõe à igreja, às verdades de Deus, às doutrinas da palavra de Deus. E por último, nós lutamos contra a nossa carne, que são os desejos pecaminosos da natureza caída de Adão, que ainda habita em nós. E este mundo, esses dominadores deste mundo tenebroso, são essas forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes, nas regiões espirituais. Hernandes Dias Lopes, ele alista aqui algumas dessas interferências que o diabo pode fazer na vida do povo de Deus. O diabo pode furtar a palavra do coração, como a semente que cai à beira do caminho. Ele vai lá e arrebata para que ela não produza frutos. Ele semeia o joio no meio do trigo para causar a divisão na igreja. É o inimigo quem semeia o joio no meio do trigo. Tem aparência de crente, mas apenas para causar problemas e divisões na igreja, porque na verdade são plantados pelo maligno, filhos de Satanás. É o diabo quem faz isso. Ele se opõe ao pregador, como nós vimos aqui em Zacarias, quando o diabo está ao lado do sacerdote Joé para lhe opor, para o acusar, mas Deus ordena que se tire toda a sua vestimenta, a sua roupa suja, e o cobre de um manto de finos trajes e coloca um turbante em sua cabeça, dizendo: olha, eu aplaquei o pecado dele e ele está apto para me servir. Mas esse é o papel de Satanás. Ele é o nosso acusador, ele é o nosso opositor. Ele intercepta a resposta às orações dos santos, conforme nós lemos lá em Daniel capítulo 10. Ele oprime as pessoas com enfermidades
como aquela mulher que andava encurvada, oprimida, com espírito de enfermidade, até que Cristo a libertou. Ele resiste à obra missionária, e nós vemos Satanás agindo com perseguição a cada cidade que Paulo ia. A cada cidade que Paulo se propunha a pregar o evangelho, logo vinham os judaizantes e começava a intensa perseguição. Satanás usando os seus para perseguir e para se opor à obra missionária. Ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão, as pessoas que não conseguem perdoar. E nós vemos essa ação quando lemos Mateus capítulo 18, dos versos 23 a 25. Ele usa e arma as palavras de dissimulação, como nós vimos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Ele usa a armadilha da intimidação. Pedro diz que ele é como um leão que ruge, pronto para devorar a sua presa. Assim é Satanás. Ele age na disseminação de falsos ensinos, através de homens e mulheres levantando hereges para desviar a igreja dos caminhos e da verdade do Senhor. Ele ataca também a mente dos homens, propondo armadilhas e ciladas mentais para que eles caiam na tentação do maligno. Portanto, nós aprendemos que para estarmos preparados para a batalha, você precisa, em primeiro lugar, se fortalecer com o poder que vem do Senhor e conhecer o inimigo que nós enfrentamos, que não é a carne e o sangue, mas o diabo e os seus principados e potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Em segundo lugar, para nos preparar para a batalha, agora sim, você precisa pegar cada acessório dessa armadura e se revestir dessa armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E o versículo 13 vai mostrar essa realidade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Uma coisa que nós aprendemos aqui, que haverão dias bons, mas haverá também dias maus, dias de lutas. E a luta, meus irmãos, é reinda, a luta é árdua, a batalha é séria e ela ocorre no campo espiritual, às vezes contra os nossos próprios parentes, irmãos se levantando contra irmão, filhos contra pais, e aí o nosso amor a Cristo deve prevalecer, a nossa honra a Deus deve prevalecer. E é necessário entender essas batalhas e tomar toda a armadura de Deus. Você não pode ir para a batalha apenas com uma espada. Você vai poder atacar, mas estará desprotegido contra os ataques do inimigo. Tampouco você pode ir apenas com escudo. Você vai poder se defender, mas não terá como vencer e atacar o seu inimigo. Por isso é necessário nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. São inúmeras batalhas que travamos, e essas batalhas acontecerão até a volta de Cristo, quando a grande batalha acontecer e Cristo vencer de uma vez por toda o dragão, a serpente, e lançá-la no fogo eterno juntamente com as suas hostes. Aí sim seremos vitoriosos para todo sempre, não haverá mais luta e nem batalha. Mas enquanto estivermos aqui, lembrem-se, estamos em guerra. Estamos em guerra. E aí a orientação é: depois de ter desvencido tudo, permaneçam inabaláveis. Se quisermos permanecer inabaláveis, precisamos tomar toda a armadura de Deus. Ele começa mostrando 6 acessórios importantíssimos que nós precisamos nos atentar. E o primeiro deles é: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É o cinto da verdade, o cinto que amarra a couraça da justiça, o cinto que era usado para o soldado romano apoiar e pendurar a sua espada. E este cinto é o cinto da verdade. Nós lemos em João capítulo 8 que Jesus diz que o diabo, ele é o pai da mentira, porque isso é próprio do diabo. Mas o crente não tem compromisso com a mentira. O compromisso do crente é com a verdade.
E aqui nós somos exortados a viver e andar em verdade, em integridade, em justiça. E nós precisamos nos revestir com este cinto, que é o cinto da verdade. Aquele que vai forjar e segurar a armadura do soldado. O cinto da verdade. Cingindo-vos, colocando sobre vós o cinturão da verdade. E vestindo-nos também da couraça da justiça. A couraça era um tipo de pele ou um tipo de casaco que o soldado colocava, e era feito de metal e protegia as partes vitais do soldado. A sua região abdominal, o tronco e os órgãos internos eram protegidos por essa couraça, de modo que se uma espada viesse ao encontro e pegasse nessa couraça, ela iria proteger esse soldado do ataque do inimigo, para que essa espada não afligisse o seu corpo, ferindo assim os seus órgãos internos. E ele diz aqui de modo comparativo, fazendo uma metáfora: vestindo-vos da couraça da justiça. E a couraça da justiça nós precisamos entender em dois aspectos. Primeiro, nós somos justificados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Nós não somos justos, em nós mesmos não há justiça, mas somos justificados na justiça de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele assume, Ele faz uma troca conosco. Ele pega os nossos pecados, Ele pega as nossas enfermidades, as nossas dores, e Ele toma sobre si. Ele vai então atribuir a sua justiça a nós. E agora sim, somos justos diante de Deus, por meio do sacrifício da morte de Cristo. Ele troca, Ele assume os nossos pecados e morre como um pecador, assumindo a nossa culpa, o nosso pecado, e nos dá a sua justiça. Agora sim, nós somos justificados. Mas, uma vez que fomos justificados, nós precisamos andar em justiça diante de Deus. E aqui, a couraça da justiça aponta para uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida coerente com os padrões bíblicos que Deus estabeleceu para nós. Viver e andar em justiça. E os bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E é assim que devemos nos portar. Devemos ter uma vida justa, para que o inimigo não possa nos envergonhar. Mas a couraça da justiça é o segundo elemento dessa armadura que você precisa tomar. O primeiro é o cinturão da verdade. O segundo é a couraça da justiça. Mas no versículo 15, ele diz que você deve calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam uma espécie de sandálias de couro com um solado reforçado com alguns cravos. E esses cravos eram importantes para dar estabilidade, para que o soldado permanecesse de pé e pudesse também caminhar por terrenos íngremes, a fim de não cair, a fim de não sucumbir diante do inimigo. E por isso as suas sandálias tinham esses cravos. Se você quer se manter de pé, não vá para a guerra com salto alto, não vá para a guerra de qualquer maneira, ou desprotegido ou descalço. Vá para a guerra vestido com o sapato da preparação do evangelho. É o evangelho que vai fazer com que nos mantenhamos de pé no campo de batalha. É o poder do evangelho de Cristo em nós, agindo em nós e através de nós. É por meio do evangelho que nós temos paz com Deus. O evangelho nos traz paz com Deus e nos traz também paz uns com os outros. Por isso ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então não saia para o campo de batalha descalço, mas vistam-se, calcem de fato esse sapato que é o evangelho da paz, confiados na graça do evangelho que produz a paz. Mas em quarto lugar, nós somos orientados e exortados por Paulo a embraçar o escudo da fé. O escudo romano, ele era um escudo grande, com 1,60 m, um escudo da minha altura, não tão grande assim, um escudo largo, com 70 centímetros, e esse escudo era muito importante, porque quando eles estavam na batalha, para avançar diante do inimigo, os soldados se alinhavam na frente de batalha com os seus escudos,
e faziam uma espécie de paredão para enfrentar o inimigo. E eles então conseguiam avançar no campo de batalha para sucumbir e para vencer o inimigo. Esse escudo era vestido ou revestido com um couro especial para proteger dos ataques do inimigo. E qual é a importância desse escudo aqui para o crente? Bem, ele diz que o escudo para o crente é a sua fé. Lembrem-se, a nossa fé está em constante ataque o tempo todo. Se você liga a televisão, você vai ver a sua fé sendo atacada. Se você vai numa padaria, você vai ver a sua fé sendo atacada. Você vai ouvir as pessoas atacando a sua fé, porque é isso que eles estão fazendo hoje. Eles estão atacando a nossa fé, isso de maneira muito aberta, e você precisa ser firme nas suas convicções. O que define a sua fé são as suas convicções, o seu temor a Deus e a sua habilidade de guardar os preceitos e princípios do Senhor é que fortalecerão a sua fé, para que você não abandone nem deixe de lado esse escudo. E qual a importância de uma fé sólida, uma fé firme para o crente? A importância de uma fé sólida, uma fé firme para o crente é que com esta fé, que é aqui comparado com o escudo, você vai poder apagar os dardos inflamados do maligno. Havia uma atividade na guerra, um tipo de tática, quando eles colocavam um tipo de piche, de betume, algo que era inflamável na ponta das flechas, e então atiravam as suas flechas flamejantes, cheias de fogo contra o inimigo, e causavam assim não apenas dor e sofrimento, mas propagando um fogo no campo do inimigo. E é assim que Satanás age. As setas de Satanás, elas estão inflamadas, cheias de fogo ardente, cheias de venenos mortíferos e prontos para nos atacar. Mas se você tiver uma fé firme, se você tiver uma fé sólida, você vai conseguir se defender dos dardos inflamados do maligno. Então nós vimos até aqui que precisamos nos cingir com o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias, que é a preparação do evangelho da paz, e também o escudo da fé. Mas não apenas isso, olha só o que ele diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que a salvação deve proteger e moldar a nossa mente. Quando você crê em Cristo, recebe Cristo como seu Salvador, esse é o primeiro passo. Agora você precisa transformar a sua mente de acordo com os valores, os padrões e a vontade de Deus. O capacete protegia a cabeça, e em sentido simbólico, o capacete da salvação vai proteger a nossa mente contra os ataques do inimigo, para que a nossa mente não seja contaminada pelas armadilhas e ciladas da salvação. O capacete da salvação. E também, em último lugar, em sexto lugar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é fundamental. Na guerra é o meio pelo qual você pode atacar o inimigo. Se você vê na tentação de Cristo e o diabo, você vê Cristo se opondo a Satanás com a palavra de Deus. Satanás vinha, falava alguma coisa e Cristo então rebatia com a palavra da verdade. E aqui, meus irmãos, a espada é a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos ter intimidade com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Precisamos ter habilidade para manejar essa espada que é a palavra, porque é com ela que nós conseguiríamos atacar e vencer o inimigo que se coloca diante de nós. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, aprendemos que para estarmos preparados para a guerra, em primeiro lugar, sejam fortalecidos com o poder que vem do Senhor e conheçam o inimigo que vocês estão enfrentando. Em segundo lugar, se revistam de toda a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E em terceiro lugar, se vocês querem vencer todas as batalhas contra Satanás e a sua hoste, tenham uma vida de oração, orando e vigiando com perseverança
em todo o tempo. Esse é o segredo para vencer as batalhas. Se vocês apenas se vestirem com esses artefatos, mas vocês não tiverem uma vida de oração, vocês perderão a guerra. E por isso, o versículo 18 mostra o poder que Deus nos concede para vencermos a batalha. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Muitos crentes são rasos e superficiais na fé e na sua comunhão com Deus, porque não se dedicam a ter uma vida de oração. Nós estamos adormecidos para essa realidade tão importante na vida do crente, que é ter uma vida de oração. Separem um momento do dia de vocês e tenham isso como algo prioritário, que é a vida de oração. E vocês vão perceber como as coisas vão mudar, como você vai sentir a presença de Deus, como você vai perceber claramente a direção de Deus a partir do momento que você decidir ter uma vida de oração. Então não negligencie esse meio de graça. Cultivem esta vida de oração. Aqui Paulo diz: olha, com toda a oração e súplica. A súplica é um pedido de um desesperado. Está passando por algum problema? Suplique a Deus. Você tem um Deus no céu e na terra, e esse Deus é todo poderoso. Portanto, não hesitem em clamar a Deus. O próprio Filho de Deus passava muito tempo orando. Ele se refugiava nos montes sozinhos para orar, para ter um momento a sós com o seu Pai. Se Cristo, sendo o próprio Deus encarnado, dedicou vida de oração, quanto mais nós, meros mortais, nós necessitamos de ter uma vida de oração, de intimidade com Deus. E o texto nos orienta: com toda a oração e súplica. Como? Orando em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Não apenas um momento de oração específico, mas tenha uma vida de oração. Se você vai levantar, levante e agradeça a Deus por mais um dia que Ele te acordou, que Ele te despertou. Se você vai trabalhar, ore e agradeça a Deus pelo trabalho que Ele te concedeu. Se você está diante de uma refeição, de uma mesa, lembre-se quem é o provedor que te sustenta, que te dá saúde para trabalhar e conseguir o pão de cada dia. Se algum irmão pecou contra você, peça a Deus que te dê um coração apto para perdoar, e lembre-se que Cristo também perdoou os nossos pecados. E vivam em contínua oração, tenham uma vida de oração, porque aqui o crente é exortado a orar em todo o tempo e no Espírito. Mas algo importante que nós precisamos também aprender, que junto com a oração, nós precisamos vigiar em todo o tempo. Meus irmãos, o nosso inimigo não dorme. Nós não podemos deixar essa armadura de lado. Nós vamos estar o tempo todo nos revestindo com essa armadura, vigiando e orando em todo o tempo. Vigiando, e o texto diz, com toda a perseverança, não é um dia ou outro, mas com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vejam só que a nossa batalha não é apenas uma batalha individual. Nós travamos um campo de batalha ao lado dos soldados de Cristo. Cada um de nós somos soldados de Cristo nessa batalha, e por isso nós precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado deixa o outro morrer no campo de batalha, porque ele é o seu irmão. E você precisa estar junto com esse irmão quando ele estiver fraco diante do inimigo, e orar e suplicar por ele em todo o tempo, vigiando com toda a perseverança. Por isso, meus irmãos, para nos preparar para a batalha, nós precisamos ter uma vida de oração. Lutero, ele dizia que se eu não orar, ele tinha tanta coisa para fazer, que se ele não orasse 4 horas por dia, ele não conseguiria dar conta de tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para fazer. E por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que essa é uma prática fundamental na vida cristã, ter uma vida de oração, súplica e vigilância em todo o tempo. O próprio Cristo disse: olha, vigiai comigo, vigiai em todo o tempo, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiem. Nós somos exortados a vigiar por Cristo, somos exortados a vigiar também pelo apóstolo Paulo, e a orar uns pelos outros. E Paulo, no finalzinho desta perícope, ele diz: e orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Vejam, Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. E por isso ele orava: olha, orem por mim, intercedam por mim. É isso que nós fazemos quando colocamos aqui os missionários do mês. Você não deve apenas ver essa fotinho e se esquecer ao longo da semana, mas ore para que Deus dê poder, habilidade e condições para que eles, no abrir da sua boca, proclamem o Evangelho de Cristo ao mundo onde ele está inserido. E Paulo diz: orem por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E ele diz: pelo qual eu sou embaixador, eu sou representante em cadeias, eu estou preso por causa desse Evangelho, mas ninguém pode prender a palavra de Cristo, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, em meio a este mundo de opressão ao Evangelho de Cristo, não tenham medo de testemunhar a sua fé. Não tenham medo de defender os seus valores. Saibam que ao defendê-los, o mundo se levantará contra vós. O mundo os perseguirá, porque esse mundo não tolera as coisas de Deus. É como coceira em seus ouvidos. Eles não podem entender as coisas de Deus porque eles são carnais, mas nós somos espirituais. Mas não neguem a verdade, os princípios e os valores. Seja ousado para falar de Cristo e defender a sua fé. Harry Wersby, ele diz que não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Nós estamos alistados no exército de Deus, portanto, precisamos nos preparar para a batalha, tomando toda a armadura de Deus, orando e suplicando e vigiando em todo o tempo. Apesar das aberrações que aconteceram nas Olimpíadas e tem acontecido no mundo, Deus sempre levanta os seus soldados para defender a sua fé, e esses soldados estão sendo vitoriosos. Há 100 anos atrás, Eric Liddell se recusou a correr em uma corrida nas Olimpíadas, que também foi em Paris, porque era um dia de domingo. Ele dizia: o domingo é o dia do Senhor. Eric Liddell era filho de missionários cristãos escoceses, havia nascido na China e também faleceu na China em um campo de concentração japonês como missionário. Eric Liddell era esportista com imensas qualidades. Eric Liddell, para a equipe britânica, disputou os Jogos Olímpicos em 1924 e era um dos favoritos na sua prova mais forte, que era correr os 100 metros rasos. No entanto, quando foi publicado que as eliminatórias estavam marcadas para o domingo, o corredor fez uma declaração surpreendente: eu não vou correr, porque domingo é o dia do Senhor. E nada iria convencê-lo a correr naquele dia. Ele disse: esta é a minha crença. Não critico outros a respeito, mas não vou correr no domingo, respondeu Liddell. A decisão de Liddell fez com que precisasse desistir da sua prova mais forte, que era os 100 metros rasos, e se concentrar na prova de 400 metros, que não seria no domingo. Poucos acreditavam que ele conseguiria uma colocação na final, percorrendo essa distância mais longa e fora do habitual no qual costumava correr. Mas ele decidiu correr nessa prova de 400 metros. E quando soou o tiro de partida, Liddell correu o mais intensamente e mais rápido que pôde. Ele terminou essa corrida 5 metros à frente dos seus principais concorrentes. Ele não apenas venceu a corrida, mas ele quebrou o recorde mundial naquela época, fazendo os 400 metros em 47,6 segundos. Nas suas próprias palavras, disse Liddell: bem, quando soa o tiro, eu corro o máximo que posso e confio em Deus para ter forças para a segunda metade. Apesar de muita pressão, ele escolheu uma corrida diferente, em um dia diferente, e não apenas venceu, mas bateu o recorde mundial e mostrou o Evangelho, o poder do Evangelho de Cristo ao mundo. 100 anos depois,
na mesma cidade de Paris, apesar de toda a tentativa de apagar as marcas do cristianismo da esfera pública, Deus continua levantando os seus atletas. E eu digo mais, Deus continua levantando os seus soldados para testemunharem do Evangelho nas Olimpíadas. O time do país Fiji fazia orações e louvava a Deus, encantando a todos na Vila Olímpica. Como um grande coral, eles louvavam ao Senhor. O hino oficial desse país é um hino da harpa cristã, e o país tem experimentado um profundo despertamento espiritual. Uma profunda onda de conversões e avivamento tem acontecido naquele país onde a maioria é cristão, e eles mostraram cantando, louvando o cristianismo na Vila Olímpica de Paris e exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você vê que Deus levanta os seus soldados na Vila Olímpica, mas Deus levanta também os seus guerreiros numa pista de skate. E vocês presenciaram a fadinha, a Raíssa Leal, em linguagem de sinais, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ela testemunhou ao mundo quem é o seu Salvador. E todos viram essa soldada de Cristo Jesus testemunhando que Ele é o único caminho, que Ele é verdade e que Ele é a vida. Mas não apenas na Vila Olímpica e nem numa pista de skate, você vê Deus levantando os seus soldados também num tatame de judô. Quando a campeã italiana Odete Gilfrida disse à judoca brasileira Larissa Pimentel que havia perdido essa luta, ela pega em seus braços e diz: levanta e dá a glória a Ele, levanta e dá a glória a Deus. Elas haviam se conhecido e Larissa teve a oportunidade de compartilhar o evangelho com essa judoca italiana, e ela então combinaram ali, independente do resultado da luta, nós vamos estar ali para dar glórias ao nome de Deus. E quando ela saiu, ela disse aos repórteres, ela disse para mim o seguinte: levanta e dá glória a Ele, dá a glória a Deus. E o que dizer da foto icônica de Gabriel Medina voando sobre as ondas do mar, com o dedo apontando para o alto, seguido na foto da sua prancha de surf? Deus é exaltado também sobre as ondas do mar. Ele simplesmente alcançou a maior pontuação na história do esporte. 9.9 foi a sua nota. Ele não estava se referindo, como uma repórter disse, a si mesmo como o número 1. Não, ele estava atribuindo toda a glória a Deus. Ele postou nas suas redes sociais: tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, irmãos, seja numa pista de skate, num tatame ou numa prancha de surf, Deus continua sendo glorificado por guerreiros que Ele escolheu para travar as suas batalhas. Entendam, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Avantes, pois, soldados, tomemos a armadura de Deus, o estandarte que é a sua bandeira, erguido, portanto, lutai corajosamente em prol da glória de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, nós